Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque assim que ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus Santo e Bendito, aqui estamos, Pai, diante da sua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, por meio do teu Santo Espírito, Pai, iluminando, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, Pai, para entendê-la e assim, Pai, também praticá-la. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, com o perdão dos pecados. Amém. Irmãos, se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, certamente os irmãos já perceberam e viram que talvez, né, a igreja de Corinto seja a igreja mais problemática do Novo Testamento, né? A igreja que deu maior ou mais trabalho para Paulo, uma igreja extremamente complicada do ponto de vista, né, comportamental e de santidade e de sabedoria, né? A gente vê ali na igreja de Corinto, né, uma série de problemas, né? Ali você tinha divisões, ali Paulo fala muito das divisões que ali aconteciam, você tinha contendas entre irmãos, ali se tinha imoralidade, né, sexual, por exemplo, você tinha litígio ali entre irmãos, né, membros da mesma igreja, né, entrando em litígio um contra o outro, o exemplo também do mau uso dos dons espirituais. Ali existia uma série de problemas naquela igreja. Talvez, dentre todos os problemas que ali existiam, talvez o principal seja o fato de que aquela igreja tinha uma forte aversão, né, rejeição contra o chamado apostólico de Paulo. Era uma igreja que tinha muita dificuldade em reconhecer que Paulo ele era de fato um apóstolo verdadeiro, né? E por que isso acontecia, né? Por que essa rejeição tão forte contra Paulo? Ali naquela igreja, eles eram muito afeiçoados, né, apegados à filosofia humana, né, à sabedoria humana, ao discurso eloquente dos grandes filósofos que apareciam ali na cidade de Corinto. Então, uma vez que eles não viam em Paulo, né, uma eloquência na fala, né, um falar bem, por exemplo, eles entendiam que a mensagem de Paulo era uma mensagem fraca. Eles julgavam a mensagem pela forma como se falava. Então, quando vinham os grandes oradores até as praças públicas ali, eles escolhiam os seus mestres de acordo com quem falava melhor. Como não viam em Paulo alguém falando de maneira eloquente, eles ignoravam e rejeitavam ali a Paulo e também, consequentemente, a sua mensagem, né? Então, Paulo ali, ele vai passar a defender, a gente vê muito isso ao ler a carta, né, de Paulo aos Coríntios, vai defender a legitimidade do seu apostolado. Paulo vai defender que ele, de fato, ele era um apóstolo verdadeiro, né? E ele não vai fazer isso porque ele tem uma preocupação, né, orgulhosa, né, ou soberba, né, ou porque ele é apegado à sua posição, a um título. Não é isso, ele está preocupado com o evangelho, né? Uma vez que se a autoridade apostólica dele fosse rejeitada, automaticamente a sua mensagem, que era a mensagem do evangelho, também seria rejeitada. Então ele está preocupado com o evangelho. Por isso que ele defende o tempo todo o seu chamado apostólico. E no capítulo 4, é isso que Paulo vai fazer, né? Se a gente for ler o capítulo 4 todo,
Paulo vai estar aqui, mais uma vez, defendendo o seu chamado apostólico, reafirmando a sua autoridade apostólica para com aquela igreja. Tá? E aqui, no capítulo, nesse texto que a gente leu hoje, ele vai fazer isso aqui da seguinte maneira. Paulo vai estabelecer aqui no texto, e os irmãos vão reparar isso ao longo da exposição, ele vai estabelecer aqui uma analogia, né, uma comparação da relação entre um pai, né, um pai humano e o seu filho, com a relação daqueles crentes, ou de Paulo, dele mesmo, com aqueles crentes de Corinto, a qual Paulo vai tratar e vai considerar como seus filhos. Paulo vai se colocar aqui como um pai daqueles crentes, um pai na fé daqueles crentes, e ele vai usar muita metáfora aqui de pai e filho para estabelecer a relação que ele tinha com aquela igreja. A gente vai entender isso ao longo da exposição. Ele vai mostrar aqui, vai fazer isso de duas formas. Ele vai mostrar que da mesma maneira como um pai, né, naturalmente corrige o seu filho, ele admoesta o seu filho, de maneira natural, todo pai faz isso. Ele, Paulo, né, ele, por se considerar um pai daqueles crentes, né, e a gente vai ver em que sentido ele se considera um pai daqueles crentes, ele vai corrigi-los, ele vai admoestá-los, né, ele vai esperar que aqueles filhos, crentes de Corinto, também fossem corrigidos por meio da sua disciplina, da sua instrução paternal. A gente vai ver isso ao longo do texto, a ideia da correção e da admoestação. Em segundo lugar, ainda dentro da analogia de pai e filho, Paulo vai mostrar que, da mesma maneira como é natural que um pai, né, ou que um filho, né, veja no seu pai um exemplo a ser imitado, Paulo também ele vai escrever aqueles crentes esperando que aqueles crentes também vejam em Paulo um pai a ser imitado, um exemplo a ser imitado. Então a gente vai ver isso de duas maneiras. Paulo como um pai corrigindo, admoestando os seus filhos, que eram aqueles crentes de Corinto, e também como um pai esperando que aqueles filhos, aqueles crentes daquela igreja, que ele considera seus filhos, também imitem o seu pai na fé, imitem a Paulo. Essa é a ideia, basicamente, do texto, a relação de pai e filho que Paulo vai estabelecer aqui para reafirmar o seu propósito de autoridade apostólica sobre aqueles crentes. Tá? Então vamos à exposição, irmão? Acompanha comigo, por favor. A gente vai começar a partir do versículo 14, tá? Que vai dizer assim, ó: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Vamos lá. Paulo começa dizendo aqui, a gente vai andando aos poucos ao longo dos versículos, tá? Que ele não escreve estas coisas para vos envergonhar. A ideia aqui é que Paulo, ele escrevera certas coisas anteriormente, né, ao longo da carta, e que essas coisas, né, poderia, de alguma maneira que ele escrevera, causar algum motivo de vergonha para aqueles crentes. Paulo poderia, involuntariamente, ter escrito certas coisas que poderiam ter causado vergonha àqueles crentes. Ele está dizendo que aquilo que ele escrevera não foi com a intenção de causar vergonha, de deixá-los envergonhados. Então, a pergunta que a gente precisa fazer é o que Paulo escreveu até aqui, porque ele fala, não vos escrevi estas coisas para vos envergonhar. O que ele escreveu até aqui e que poderia, de maneira involuntária, ter causado vergonha, né, naqueles crentes. Né? A gente precisa entender que Paulo, ele vem ao longo desde o primeiro capítulo, uma vez que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada, Paulo vem de maneira dura, de maneira severa aqui, ele vem advertindo aquela igreja, corrigindo aquela igreja e chamando a atenção daquela igreja por causa dos comportamentos, né, que aquela igreja estava praticando e apresentando. Né? Então Paulo ele vai o tempo todo usar de palavras duras contra aquela igreja, né? Vai estar corrigindo aquela igreja, admoestando aquela igreja. Lá no capítulo 1, por exemplo, Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto, porque era uma igreja que estava ali se envolvendo em divisões dentro da igreja, né? Partidos, né? Grupos estavam ali se dividindo dentro da igreja, né? Com base na escolha do seu mestre preferido, né? Paulo mesmo vai dizer lá no capítulo 1, né? Vocês dizem que uns são de Paulo, outros são de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então a igreja se dividia em partidos
Então Paulo vai chamar a atenção por causa disso. No capítulo 2, Paulo vai mostrar o quanto aqueles crentes, por causa disso, eles estavam se comportando como crianças na fé, como pessoas que não eram aptas para comer do alimento sólido, né? Ele vai falar sobre isso, né? Mas que ainda estava na fase do leite, mas que não precisavam ainda, que não tinham a capacidade ainda de comer alimento sólido. Né? No capítulo 3, por exemplo, no capítulo 5, por exemplo, né? Paulo vai falar e vai chamar a atenção daqueles crentes por causa da imoralidade sexual que ele existia, um caso muito conhecido, que fora o caso onde um membro daquela igreja estava tendo relações com a mulher do seu pai, no caso ali com a sua madrasta. Paulo, então, está o tempo todo chamando a atenção daquela igreja. Então, talvez sejam essas chamadas de atenção que poderiam causar essa vergonha que Paulo se refere aqui. Paulo está dizendo, eu não escrevo essas coisas para vos causar vergonha, né? Para vos causar algum tipo de vergonha, né? Mas alguns estudiosos e comentaristas entendem que a referência que ele faz aqui ao fato de poder causar vergonha naqueles crentes é em relação àquilo que ele disse anteriormente nesse mesmo capítulo, tá? No capítulo 4, né, lá dos versículos 8 a 13, onde Paulo vai se dirigir àquela igreja de maneira irônica, né? Paulo vai dizer assim, vocês já se consideram reis, vocês já são sábios, vocês já são fortes demais, vocês já são ricos. Paulo ali vai usar de uma ironia, né? Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, vocês já chegaram no nível espiritual sem igual, que ninguém chegou. Paulo está usando de ironia ali para mostrar que aqueles crentes, para mostrar a arrogância daqueles crentes, a soberba que a igreja de Corinto ela apresentava, né? Então Paulo ali, de maneira irônica, vai mostrar o quão tolos aqueles crentes estavam se demonstrando ser. Então essa é a ideia. Paulo usa de uma ironia para mostrar exatamente o contrário, que em vez de ricos, de sábios, de fortes, estavam sendo pobres, estavam sendo tolos. Essa é a ideia. Então, é dessa ironia que Paulo está falando aqui. Ele não vos escreve estas coisas para vos envergonhar. Que coisas? Essa ironia que ele usou no capítulo 4, que poderia, porventura, causar algum tipo de vergonha naqueles crentes, né? Então ele vai dizer, eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Então qual é o motivo de Paulo? Não era humilhá-los, não era rebaixá-los, mas era assim exortá-los, era admoestá-los, era corrigi-los, né? Era instruí-los segundo a correta doutrina. Então o primeiro ponto que a gente precisa perceber aqui é que Paulo ele está lidando com uma igreja extremamente complicada, mas o tempo todo Paulo não está preocupado com a sua reputação. Ele não está preocupado em se omitir, em deixar de chamar a atenção daquela igreja. Paulo, ele não faz o que hoje muita gente faz aí fora, né? Mascara o problema, né? Líderes que veem pecados nas suas igrejas, mas que ficam quietos, mas que têm medo de se indisporem com algum membro. Então, existe muito disso hoje em dia. Paulo, ele não se preocupa em proteger a sua reputação, né? Ele dá as caras, ele bate de frente, ele chama a atenção daquela igreja, corrige o pecado daquela igreja. Lá no capítulo 5, a gente vai ver que Paulo ele manda disciplinar um membro daquela igreja, que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Então, Paulo não tem problema em bater de frente com a igreja. O que nos ensina muito hoje em dia a respeito de liderança, né? Uma vez que hoje é muito comum exatamente isso, né? Muitos pastores aí fora se blindam, né? Com medo de se indisporem com um membro, talvez porque dão um dízimo alto, alguma coisa do tipo. A gente vê aqui o Paulo fazendo exatamente o contrário, né? Paulo defendendo o evangelho, a despeito da sua própria imagem como apóstolo ficar, entre aspas, queimada no seio daquela igreja ali. Então Paulo está defendendo aqui o evangelho, né? Então essa é a ideia. Paulo trata do problema, ele corrige o problema daquela igreja. Vai dizer que o objetivo dele é admoestá-los. A ideia de admoestar aqui é corrigir, é repreender, é instruir, né? É mostrar a maneira correta de proceder, né? Corrigindo aqueles crentes. Ele vai dizer aí no finalzinho do versículo ainda, 14, ele faz isso para vos admoestar como a filhos meus amados, né? Paulo aqui, ainda no versículo 14, ele vai usar a figura agora, a analogia entre pai e filho, né? Paulo aqui, ele entende, né, de maneira que, assim como é natural que um pai corrija o seu filho, Paulo está fazendo isso, como um pai
que se consideram pai na fé daqueles crentes. A gente vai entender em que sentido Paulo está dizendo isso. Ele também, um pai não corrige o filho para envergonhá-lo, um pai não corrige o filho para humilhá-lo, o pai corrige o filho para instruí-lo, para educá-lo. Então, Paulo está usando essa analogia, que ele não escreveu essas coisas para humilhá-los, envergonhá-los, mas como um pai corrige o seu filho, era para instruí-los, para endireitar o caminho daqueles crentes. Essa é a ideia principal do versículo 14, ok? Vamos para o 15, para a gente continuar? Vai dizer assim, ó. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Né? Vamos lá. Paulo aqui, ele vai começar dizendo, fazendo um contraste aqui entre a palavra de preceptores, né? Ainda que aqueles crentes tivessem muitos preceptores, a gente vai entender o que é isso daqui a pouco, eles não tinham muitos pais, né? Paulo vai usar aqui, né, o que ele quer dizer isso com preceptores, né? Aqui a ideia é que Paulo está fazendo referência àqueles que substituíram a ele, Paulo, quando Paulo saiu de Corinto, né? Paulo, ele é o fundador daquela igreja de Corinto, ele passa ali 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, funda a igreja. Por isso que ele vai se colocar aí como pai, é nesse sentido, uma vez que ele se considera o fundador da igreja. A igreja de Corinto só existia porque Paulo foi lá e plantou aquela igreja, essa é a ideia de pai. Né? Mas aqueles que substituíram Paulo, né, os sucessores, né, os que deram continuidade ao trabalho de Paulo, foram o que Paulo chama aqui de preceptores. Então a ideia é, ainda que existam muitos que deram continuidade ao trabalho que eu iniciei, quem iniciou o trabalho foi eu. Então essa é a ideia. A ideia de que aquela igreja deveria dar uma importância especial a Paulo, uma vez que Paulo foi o fundador da igreja. Então, aquela igreja, ela costumava valorizar muito mais aqueles que vieram depois do que o seu próprio fundador, do que o próprio plantador daquela igreja que foi Paulo. Então, Paulo está dizendo aqui que, ainda que eles tivessem muitos sucessores, que foram Apolo, por exemplo, e outros que aparecem na carta, Paulo foi o fundador. Ele é o pai daquela igreja nesse sentido. Tá? É quando ele fala, ainda que tivesse milhares, né, que ele está usando uma hipérbole, a ideia de muitos, né, de incontáveis, que é aqueles que sucederam a Paulo. Ele mesmo vai dizer sobre isso lá no capítulo 3, né, quando ele vai falar assim, eu plantei, Apolo regou, mas que é Deus quem dá o crescimento. A ideia de plantou, fundou, né, Paulo regou, Apolo deu continuidade ao trabalho, né. E lá no versículo 10 ele vai dizer que conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, fundei a igreja. E outro está construindo sobre ele. Então, ele está fazendo referência a esses preceptores, né? Em outras versões, a palavra que é usada aí é tutores, né? O que era um preceptor? Né? A palavra que é usada aí no original, no grego, né? É paidagogos, né? Que é da onde a gente tira a palavra pedagogo, né? Hoje em dia, né? Paidagogos, né? Ou pedagogos, né? Quem eram os paidagogos daquela época? Eram escravos, né? Escravos cultos, escravos inteligentes, né? Cultos, que um senhor de escravos confiava a educação do seu filho a ele. Então era muito comum naquela época que senhores de escravos confiassem a educação dos seus filhos a escravos, a escravos cultos, escravos inteligentes, né? Escravos com alta sabedoria, e esses escravos eles administravam a vida escolar desse filho, né? Não só isso, mas eles andavam com o filho, guiavam o filho até a escola, protegiam o filho do seu senhor. Então, o filho de um senhor andava com um escravo culto, um escravo de confiança que ensinava ao senhor, ao filho do escravo, bons modos, a maneira correta de proceder, de se agir, a boa moral. Então, a ideia é que esses escravos cultos, né, eram escolhidos pelo Senhor para disciplinar o filho do Senhor. A ideia é que eles supervisionavam toda a conduta do filho do Senhor, né? Então, a ideia aqui, por isso que a ideia de pedagogo, né, paidagogo hoje, né, a palavra, né, paidós, no grego, é criança, né, e agogos é condutor de crianças, né, aquele que conduz uma criança. É a ideia de pedagogo que a gente tem hoje. Então, porque naquela época acontecia exatamente isso. O escravo conduzia uma criança até a escola, o ensinava, ele era um escravo culto, então não tinha essa capacidade. Daí que vem a palavra pedagogo, né?
Então, era essa a ideia. O Paulo está querendo dizer aqui é que esses que vieram depois dele, eles guiaram aqueles crentes que Paulo ele formou, né, deu início na escola de Cristo. Guiavam eles, né, no bom ensino da doutrina. Eles eram como preceptores, como escravos cultos da época. Por isso Paulo chama de paidagogos aqui. Fazem a mesma função, né? A ideia de que eles eram os preceptores, que deram continuidade ao trabalho, os que se encarregaram de dar a continuidade ao trabalho de ensino daqueles crentes. Mas Paulo foi a ideia do pai, né, do fundador daquela igreja, né? Essa palavra, né, paidagogos, apareceu também lá em Gálatas, né, quando Paulo fala que a lei nos serviu de aio, né, ou de paidagogos, né, a ideia de guia. A lei nos serviu de guia até Cristo, né? Então é a mesma ideia ali. Então essa é a ideia, né? A ideia de que, ainda que muitos tenham sido usados para dar continuidade ao meu trabalho, a guiar vocês na vida doutrinária da igreja, na vida educacional, eu sou o pai de vocês. Então, geralmente, naquela época, as crianças elas davam muito mais valor ao seu próprio pai do que aos escravos que as conduziam, né? Do que aos paidagogos, né? E ali estava acontecendo o contrário, né? Paulo era o pai, mas eles davam mais valor ao preceptor, entre aspas, escravos ali, aos escravos, né, aos que davam continuidade ao trabalho, do que ao próprio pai deles, que era Paulo. Então, deveria ser o contrário, né? Assim como uma criança valoriza muito mais o pai do que o escravo que o guiava, né, a igreja de Corinto fazia o contrário. A igreja de Corinto, ela valorizava muito mais os que sucederam a Paulo do que o próprio Paulo, né? E Paulo tem uma história com aquela igreja, né? Paulo ali, no contexto, né, ele vai ficar, como eu disse, 1 ano e 6 meses ali, ele vai fundar aquela igreja ali, né? Por isso que ele vai dizer aí no versículo ainda 15, né? Pelo evangelho, né? No finalzinho aí, vos gerei em Cristo Jesus, né? A ideia aqui de gerei em Cristo Jesus, né? Aí Paulo está usando ainda a analogia de pai e filho, né? Quem gera um filho é o pai. Então a ideia de vos gerei. Paulo está o tempo todo lembrando aos coríntios que ele era o pai deles, no sentido de que ele fundou aquela igreja, tá? E aí quando ele fala de vos gerei, né? Obviamente que na Bíblia, né, muitas vezes você vai ver a ideia ali de algo que é feito por uma pessoa sendo atribuído a um instrumento, né, ao instrumento que a pessoa usa, né? Por exemplo, quando o Tiago fala lá que saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, né? Quando Paulo fala isso, o Tiago fala isso, Tiago atribui a conversão a alguém, mas a gente sabe que quem converte é o Senhor, né? Então, quando Paulo fala lá que vos gerei em Cristo Jesus, né? A ideia é a mesma, né? Quem gerou aqueles crentes como crentes, né, foi Deus, né, o Espírito Santo. Mas Paulo ele pode dizer que ele gerou aqueles crentes porque ele foi o instrumento usado por Deus para gerar aqueles crentes. Então essa basicamente é a ideia, quando ele fala que vos gerou em Cristo. Ele está usando a analogia de pai e filho aqui, mas no sentido de que porque ele foi um instrumento usado, ele pode dizer que ele gerou aqueles crentes, embora a gente saiba, e Paulo também sabia, quem tinha gerado aqueles crentes fosse o próprio Deus, né, através de seu Santo Espírito. Então Paulo está dizendo isso. Basicamente é essa a ideia. Então Paulo está aqui, mas, como eu disse mais uma vez, reafirmando a sua autoridade apostólica sobre aqueles crentes. A ideia de que, como um pai, aqueles crentes estão aqui por Paulo sendo corrigidos, sendo admoestados, sendo tratados, né, tendo seus pecados corrigidos, né? É essa a ideia. Agora, do 16 para frente, como a gente vai ver, Paulo vai continuar ainda usando a analogia de pai e filho, só que ele vai usar a partir da perspectiva de que um filho, naturalmente, ele imita o seu pai. É natural que pais que criam filhos desejam que os seus filhos imitem a sua conduta, né, a sua procedência, né? Então é natural que Paulo também, como se considerando um pai daqueles crentes, ele também espera que aqueles crentes de Corinto imitem o seu modo de agir, né, o seu comportamento, aquilo que ele ensinava, a sua doutrina. Ele vai usar essa analogia da imitação agora de um filho para com o seu pai. Tá? Vamos ler o 16? Ela vai dizer assim, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Não, Paulo, mais uma vez, começa com a ideia aqui de admoestação, né? Como eu já disse, a ideia de correção, de exortação, de instrução. Então, Paulo aqui está instruindo aqueles crentes, instruindo em quê? Ele vai dizer aí, a que sejais meus imitadores, tá? A palavra que Paulo vai usar aqui é para imitador, né? Imitadores, né? No grego,
a palavra mimeteis, né, que aqui é a ideia de mímica, né, da onde na biologia se tira a ideia, né, do processo de mimetismo, né? Não sei se alguém já viu. Mimetismo é uma capacidade, né, um mecanismo que alguns animais têm de se adaptarem e se parecerem com outros animais. Já viram aquela chamada falsa coral? Falsa coral é um exemplo muito, muito clássico, né? É uma cobra que é pouco venenosa, acho que quase não é venenosa, e ela, quando vê um predador, ela se camufla, né? Ela usa esse processo de mimetismo, né? De onde Paulo tira essa palavra aqui, de mímica, e ela se parece com a coral, né? Com a cobra coral, embora por isso que ela é chamada de falsa coral, ela só se parece com a coral, e a coral é uma cobra peçonhenta, né? Venenosa. De modo que quando o predador vê aquela cobra fingindo, né? Imitando a coral, o predador sai fora, porque ele tem medo da cobra coral. Então, a ideia de imitação aqui, de onde vem essa palavra, só uma curiosidade para a gente entender melhor a palavra, mas a ideia aqui é de imitação. Então, Paulo está exortando aqui os crentes, né, instruindo, a que aqueles crentes imitassem a Paulo, né, como um pai deseja que os seus filhos o imitem aqui. Então, essa é a ideia, né? Talvez o maior desejo de um pai é que os seus filhos o imitem. E quão triste é quando um filho não imita o seu pai. E o que Paulo está vendo naquela igreja de Corinto ali é exatamente isso. Crentes tão problemáticos que parecem pouco ou quase nada com Paulo. Né? Então, Paulo ele fundou aquela igreja ali, ele deixou um grande exemplo para aquela igreja, né? A sua doutrina, o seu comportamento, mas quando Paulo olha para aquela igreja não se parece nada com o pai deles, que é o Paulo, né? Que é o fundador daquela igreja. Então, essa é a ideia, né? Então, Paulo aqui, ele sabia, né, obviamente, que aqueles crentes, né, uma vez que eles estiveram convivendo com Paulo ao longo desses 1 ano e meio que Paulo estiver ali, eles se lembrariam de Paulo, de quem era Paulo. Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Lembre-se de como eu estive aí entre vocês, de como eu me comportei, da doutrina que vocês estão esquecendo, do ensinamento. Então, essa é a ideia. Paulo aqui está, né, mostrando como aqueles crentes deveriam se comportar, né? Paulo ali ele ensinou a doutrina correta, ensinou o evangelho correto, né? É interessante que Paulo ali, né, é sempre comum nas cartas de Paulo para a gente ler, né, seja Romanos, seja 1 Coríntios, Efésios, né? Paulo ele sempre vai se preocupar ali talvez do início ao meio ali mais ou menos em ensinar a doutrina correta, né? Ensinar o que a gente chama de ortodoxia, né? Que é a teologia correta, a doutrina correta, o conhecimento correto. E é sempre do meio para o final, ou talvez mais para o final, em algum momento ali, Paulo ele parte para a parte prática, né? Paulo sempre ensina também a como se proceder, a como se comportar. Então, Paulo, quando ele lidar com a igreja de Corinto, ele faz a mesma coisa, né? Paulo ali, ele estiver ensinando o evangelho, a doutrina correta para eles, e ele espera que aqueles crentes, eles se comportem da maneira como foram ensinados. Então, quando Paulo pede para eles imitarem a ele, é como se Paulo dissesse, olha, imitem não só o que eu falei, o que eu ensinei, ou seja, o que vocês ouviram de mim, mas imitem em especial e principalmente o que vocês viram em mim. Essa é a ideia. Paulo está pedindo para aqueles crentes caminharem, né, no conhecimento correto e também no comportamento correto. Por isso que Paulo vai dizer lá, né, que lá no capítulo 11, mais à frente, ele vai falar assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então não é que Paulo está dizendo que aqueles crentes deveriam imitar ele, porque Paulo tá falando isso de uma perspectiva arrogante ou soberba, porque ele se achava muito. Não, é porque ele sabia que pela graça de Deus, ele era também imitador de Cristo. Então quando Paulo pede para aqueles crentes o imitarem, ele está pedindo, em última instância, que eles imitem a Paulo, porque Paulo era um imitador de Cristo. Então, Paulo está pedindo para eles imitarem o próprio Cristo. Então, Paulo não está dizendo isso de uma maneira, imitem porque eu sou o cara, imitem porque eu sou... Não é isso. Paulo está dizendo para imitá-lo, uma vez que Paulo sabe que, pela graça de Deus, Paulo ele também é um imitador fiel do próprio Cristo. Então, por fim, imitariam a Cristo. Então, essa é a ideia da imitação. Paulo usa essa imagem de um filho que deveria naturalmente imitar o seu próprio pai. Essa é a ideia, ok? Vamos 17. Paulo vai dizer assim, por esta causa vos mandei Timóteo,
que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Paulo vai começar dizendo aí que por esta causa ele vos mandei Timóteo, ele envia Timóteo. Por que causa que causa é essa que Paulo está falando aqui, né? Por que causa ele envia Timóteo? Aquilo que ele acabou de falar no versículo anterior. Para que aqueles crentes se tornassem seus imitadores, ele envia Timóteo. A pergunta que a gente precisa fazer é, olha, se Paulo queria que aqueles crentes fossem seus imitadores, imitadores de Paulo mesmo, por que o próprio Paulo não foi para lá? Por que para isso ele envia Timóteo? Não seria mais natural, uma vez que Paulo quer que aqueles crentes fossem, né, e sejam seus imitadores, não seria mais natural o próprio Paulo ir até eles? O que Paulo, tensionando fazer com que eles sejam seus imitadores, envia outra pessoa e não ele? E por que ele envia Timóteo? A gente vai entender isso aqui aos poucos. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender quem era Timóteo, né? Timóteo, Paulo aqui usa a figura de Timóteo, e para a gente entender por que Paulo envia Timóteo para que aqueles crentes sejam seus imitadores, a gente precisa lembrar quem foi Timóteo, né? Timóteo, ele fora alguém conhecido pelaquela igreja, aquela igreja já conhecia Timóteo, né? Timóteo esteve com Paulo lá durante aquela estadia, né, de 1 ano e 6 meses naquela cidade, pelo menos durante parte daquela estadia, né? Timóteo ele aparece lá em Atos 16, né, quando Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, Paulo ele para na cidade de Listra e ali ele encontra Timóteo, né? E ali na ocasião, quando Paulo está ali, os irmãos daquela cidade de Listra, eles vão dar bom testemunho de Timóteo, vão falar bem de Timóteo para Paulo. E aí Paulo, tendo recebido bom testemunho de Timóteo, Paulo vai pegar Timóteo e vai levar Timóteo na sua viagem missionária, né? Então Timóteo vai ser um dos grandes colaboradores de Paulo, talvez de todos os grandes colaboradores que Paulo teve na sua caminhada, né, missionária, Timóteo talvez seja o principal, né? Timóteo foi alguém, de fato, que sofreu com Paulo, né, pela causa do Evangelho, né, lutou pela causa do Evangelho. Tanto é que Paulo ele escreve 2 cartas, né, a Timóteo, que a gente tem hoje, que as conhecidas, né, primeira e segunda carta a Timóteo, né. Se a gente reparar bem, vou pedir para os irmãos abrirem, como que Paulo se refere a Timóteo no início de ambas as cartas dele a Timóteo. Abra aí 1 Timóteo 1, 2 e 2 Timóteo 1, 2. 1 Timóteo 1, 2 e 2 Timóteo 1, 2. Quem puder ler, pode ler. A Timóteo, o verdadeiro filho da fé, graça, misericórdia e Pai, e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus nosso Senhor. Ok. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Agora, 2 Timóteo 1, 2. Ao filho de Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo nosso Senhor. Ok, então reparem, meus irmãos, que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele se refere a Timóteo na primeira carta ao Timóteo como meu verdadeiro filho na fé, e na segunda carta como a Timóteo, meu amado filho. E lá no versículo 17, que é esse que a gente leu, ele vai enviar a Timóteo, ele vai dizer no final do 17, que é meu filho amado e fiel do Senhor. Reparem que Paulo, ele trata Timóteo o tempo todo como seu filho amado, como seu verdadeiro filho. Ele não faz isso à toa. E quando a gente lê lá no versículo 14, que a gente leu lá no comecinho, Paulo ele vai dizer lá, ele disse lá, a gente lembra, que ele não escreveu aquelas coisas para envergonhá-los, os crentes de Corinto, mas para admoestá-los como a filhos meus amados. Paulo ele trata tanto Timóteo quanto os crentes de Corinto da mesma maneira, como filhos. E qual é a ideia aqui? É que Paulo, o ponto aqui, é que Paulo ele pretendia que os filhos, seus filhos amados de Corinto, as quais ele considera os seus filhos, fossem como o seu amado filho Timóteo. A ideia aqui é de que
Timóteo era o exemplo de filho, né, que Paulo queria ter em Corinto. Reparem que Paulo ele tem dois tipos de filhos aqui na ideia do texto, né? Ele tem o filho amado Timóteo, um filho exemplar, um filho fiel, mas aqui ele trata de filhos, no contexto de Corinto, complicados. Ele trata a igreja de Corinto, aqueles crentes, como seus filhos. Mas a ideia é de que aquela igreja aqueles crentes não eram filhos tão exemplares quanto era Timóteo. Então, qual é a ideia? Quando Paulo envia Timóteo para que, por meio de Timóteo, a igreja passasse a imitar Paulo, a ideia é que Timóteo é um exemplo de filho que Paulo queria ter em Corinto. É um exemplo de filho que aqueles crentes de Corinto deveriam se tornar. Por isso que Paulo envia Timóteo. Que é como se Paulo estivesse enviando o protótipo perfeito de filho que Paulo queria ter ali na igreja de Corinto. Tanto é que Paulo trata tanto Timóteo quanto a igreja de Corinto como filhos, como seus filhos. Um filho amado e fiel, né, como Timóteo. O outro filho também amado, que era aqueles crentes de Corinto, mas um pouco mais complicados, né? Então a ideia é de que Paulo envia Timóteo com essa intenção, com essa ideia, né? Ele vai dizer no final, né, que ele envia Timóteo, seu amado filho, e a última parte ele vai dizer assim, e fiel no Senhor. Repare que Paulo, ele qualifica Timóteo como um crente fiel. Ele é fiel no que concerne as coisas do Senhor. E se a gente voltar um pouco no texto aí nesse mesmo capítulo, no versículo 2, Paulo vai se referir a ele mesmo como um fiel despenseiro dos mistérios de Deus. Lá no versículo 2, esse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo está fazendo referência aqui a ele mesmo, Paulo. Então, qual é a ideia aqui? Paulo está querendo mostrar que tanto ele é um despenseiro fiel, é alguém fiel nas coisas ao Senhor, quanto Timóteo é fiel no Senhor. Então, a ideia é de que Timóteo ele é um imitador de Paulo. Então, qual é a ideia aqui? Paulo envia Timóteo para Corinto, porque Timóteo também ele era um imitador por excelência do apóstolo Paulo. Então, Timóteo, uma vez que Paulo quer que aqueles crentes de Corinto sejam seus imitadores, ele envia para Corinto um imitador seu, que era Timóteo. Então, essa é a ideia. Então, Paulo envia Timóteo como um imitador, como um exemplo de alguém que imita Paulo, que era Timóteo, para que aqueles crentes de Corinto, ao olharem para Timóteo, vissem em Timóteo o exemplo de Paulo, a conduta de Paulo, o ensino de Paulo. Essa é a ideia. Então, é que Paulo vai dizer aí, no finalzinho, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Então, qual é a função de Timóteo, quando Paulo envia? É lembrar exatamente os caminhos de Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Uma vez que Timóteo, ele é ali um fiel, um crente fiel, assim como Paulo era um crente fiel. Então, Timóteo lembraria ali, por meio do seu exemplo, tanto o ensinamento de Paulo, tanto o que Paulo ensinava, a doutrina, quanto o comportamento de Paulo. Então, Timóteo vai lembrar o que Paulo ensinou, o que Paulo passou, as provações, a maneira correta, né, e fiel de se viver. Então, qual é o ponto de Paulo aqui, de maneira geral? Paulo aqui, ele insta com a igreja de Corinto, né, ele deseja que aquela igreja, ao imitar Timóteo, ao ver em Timóteo um exemplo de Paulo, imite a Paulo. E uma vez que Paulo é o imitador de Cristo, por fim, aquela igreja, ao imitar Timóteo, imitaria Paulo e, por fim, imitaria o próprio Cristo. Então, essa é a ideia. Paulo envia Timóteo nesse sentido. Tá? Por que Paulo não foi até lá? Né? Porque a gente sabe que ali havia uma relação entre Paulo e a igreja de Corinto complicada. Né? A igreja de Corinto tinha uma certa resistência contra Paulo. Então, Paulo aqui, alguns entendem que Paulo não vai de cara também, porque os ânimos já estavam à flor da pele. Então, Paulo evita ir no primeiro momento e manda Timóteo. E com essa função, lembrar os caminhos de Paulo, uma vez que Timóteo ele era alguém, um imitador por excelência do apóstolo Paulo. Então, essa é a ideia. E um filho que Paulo queria ter em Corinto. E Paulo desejaria que aqueles coríntios se tornassem, né, como Timóteo. Então, essa é a ideia do apóstolo Paulo, tá ok? Vamos para o 18? Paulo vai dizer assim, alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Paulo aqui a gente caminha para a segunda parte do estudo, e aqui é mais rapidinho, ele vai fazer referência a alguns que se ensoberbeceram, né? De quem que Paulo está falando aqui, né?
E o que esse pessoal que se ensoberbecia, né, esses soberbos aqui diziam, tá? A gente precisa lembrar, como eu disse no início, que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada, né? Ela é uma igreja que um dos pecados que ela cometia, né, estava cometendo ali, era as chamadas divisões que ali ocorriam, né? Aqueles crentes, eles escolhiam seus mestres preferidos, né? Então uns diziam, eu sou de Paulo. Paulo fala isso sobre no capítulo 1, né? Uns vão dizer que eram de Paulo, outros vão dizer que eram no grupo de Apolo, outros vão dizer que eram no grupo de Pedro, outros do grupo de Cristo. Então eles se dividiam ali, né? Então quando Paulo faz referência a esses ensoberbecidos, né? Paulo está fazendo referência a esses grupos, a essas pessoas que estavam ali se dividindo, né? Em especial os grupos que eram contra ele, né? Que eram o de Pedro, e o de Apolo, e o outro lá que era o de Cristo, né? E qual é a ideia aqui? Não é que aqueles crentes, eles se dividiam só porque eles gostavam mais de um mestre e não de outro. A ideia era mais profunda que isso. A ideia é que quando eles se dividiam, escolhiam seus mestres preferidos, né? E eles faziam isso, né? Lembrando, porque isso era comum na cidade de Corinto, né? Quando iam oradores ali nas praças públicas, iam grandes oradores ali, era comum da cidade escolher o que falava melhor, o mais eloquente. Então, eu quero esse aqui, eu tiro esse aqui. E os crentes de Corinto estavam trazendo isso para dentro da igreja. Quando chegava lá um sucessor de Paulo, por exemplo, eu gostei mais de Apolo do que de Paulo. Então, eles estavam se dividindo. Eu gostei mais de fulano, de Pedro, do que de Paulo. Então, a igreja estava toda dividida, em partidos, uns de Paulo, outros de Pedro. Mas a ideia é muito mais do que escolher de acordo com a preferência pessoal, quem falava melhor. Segundo comentaristas, eles falam que a ideia aqui é de que eles escolhiam um determinado mestre preferido para que eles pudessem se sentir superiores às pessoas do outro grupo. Então a ideia é de exercer poder sobre o outro, a ideia é de se sentirem melhores do que o grupo X, do que o outro grupo. Então quando Paulo usa a palavra aqui, ensoberbecidos, né, a ideia é de que eles faziam isso de maneira soberba. A ideia é de que de maneira soberba eles escolhiam, eles se sentiam superiores aos outros. Essa é a ideia, por isso são ensoberbecidos. A ideia é de que de maneira soberba eles se sentiam superiores a quem era de outro grupo. Então, em especial, aqueles que eram contra Paulo. Então, essa é a ideia principal. E o que esses ensoberbecidos diziam, tá? Paulo vai dizer aí, né? Como se eu não tivesse, aí no versículo ainda, de ir ter convosco, né? Então, o que eles diziam ali? Esses que eram contra Paulo, lembrando que ali existia uma atitude muito antipaulina, né? As pessoas eram muito contra Paulo ali, né? Eles desconfiavam da sua autoridade apostólica, né? Então, muitos diziam que Paulo ele não falava bem, ou não tinha o ministério de importância, né? Então, a ideia ali é de que eles diziam que Paulo ele tinha abandonado aquela igreja e que ele nunca mais ia voltar. Então, esses do partido de Pedro, né, e de Apolo, ou de Cristo, né, que era outro partido lá, ele diziam assim, não, Paulo já foi embora há muito tempo, Paulo não vai voltar não. Por isso que ele vai dizer assim, como se eu não tivesse de ter convosco. Porque eles diziam exatamente isso, que Paulo não irá voltar. Paulo não irá visitá-los mais uma vez. Paulo era um mercenário, Paulo era um charlatão. Então, eles vão tratar Paulo e vão dizer que Paulo ele não iria voltar. E possivelmente, quando Paulo enviasse Timóteo, eles também iriam dizer exatamente isso. Paulo enviou Timóteo porque Paulo não tem coragem de vir até aqui, pessoalmente, né? Eles também diziam lá que Paulo ele só se mostrava duro, né, por meio de cartas, mas pessoalmente Paulo era mais frouxo. Paulo vai tratar sobre isso lá na segunda carta, né? Mas a ideia é essa, quando Paulo fala aqui sobre como se eu não tivesse de ir ter convosco, é porque esses crentes afirmavam que Paulo não voltaria. Paulo tinha abandonado Corinto, a igreja de Corinto, e não tinha mais coragem de voltar. Mas aí Paulo vai dizer lá no versículo 19 que ele vai sim voltar, que ele pretende voltar, e de fato ele vai, né? Olha o que ele vai dizer no 19. Ele vai dizer assim, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Então Paulo, ele evita no primeiro momento, mas de fato ele vai, né? Ele vai planejar essa ida até Corinto, lá no final dessa carta, no capítulo 16, né? Ele vai dizer assim, lá no finalzinho, irei ter convosco
por ocasião da minha passagem pela Macedônia, né? Ele vai dizer assim lá depois, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, porque eu não quero ver-vos apenas de passagem, né? Então Paulo, ele de fato vai, né? A gente sabe que em algum momento ele foi até lá, quando ele diz que vai até eles, né? Embora eles dissessem que Paulo não iria mais, porque Paulo, ele fala dessa ida lá na segunda carta aos Coríntios. Paulo, lá na segunda carta, vai dizer e vai mostrar como que foi a saída até Corinto, né? E Paulo vai mostrar lá que ele não teve uma experiência muito boa, né? Que lá na ocasião, ele teve um encontro com aqueles crentes nada amistoso, né? Foi um encontro bem triste, né? Bem complicado, né? Paulo, ele vai afirmar lá na segunda carta, capítulo 2, versículo 1, que assim, ó, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, provavelmente foi um encontro muito triste, né? Teve um embate ali muito triste. Ele vai dizer, sei lá, no versículo 4 desse mesmo capítulo lá, né? Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Então, Paulo tem um encontro lá com aqueles crentes bem estressantes, né? Um encontro nada agradável, né? E Paulo, ele vai pretender também fazer uma terceira viagem, né? Quando ele escreve 2 Coríntios, né? Só para a gente entender, Paulo, pelo menos por 3 vezes estivera lá, né? A primeira visita a Corinto foi quando ele fundou aquela igreja, então a visita de fundação, ele fica lá 1 ano e 6 meses, ele visita aquela cidade, ele planta aquela igreja. A segunda é essa, que ele está escrevendo aqui em 1 Coríntios, que ele diz que vai até lá, em breve irei até vocês, né? Embora aqueles crentes duvidassem disso. E a terceira é essa que ele, lá em 2 Coríntios, vai dizer lá no capítulo 13, versículo 1, ele vai dizer assim, ó, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Então Paulo aí, pelo menos aqui, ele pretende ir por uma terceira vez, a gente não sabe se ele de fato foi, né? A gente não tem informação sobre isso. Mas de fato ele pretende ir pessoalmente. Aqui Paulo, ele entende que a melhor maneira, né, para ele resolver os seus problemas com aquela igreja era pessoalmente. Claro que Timóteo, né, seria aqui de uma grande ajuda para que aquela igreja imitasse a Paulo, né? E também essa carta que ele envia até eles, né, por meio de Timóteo quem leva a carta até eles, mas ele pretende ir pessoalmente até aquela igreja, né? E ele vai dizer no final, né, se o Senhor quiser, né? Então Paulo, já aconteceu algumas vezes no ministério de Paulo, né, quando Paulo pretendia visitar uma cidade, né, a Tessalônica, por exemplo, né, ele tem escrito lá que ele não pôde porque Satanás o impediu, né? Então Deus, por meio da sua providência, também não permite que Paulo visite Tessalônica, né? Na Ásia também Paulo vai dizer que o Espírito Santo impediu, né, e tal. Então a ideia é essa. Paulo ele entende que é o Senhor, né? Ele vai dizer que se o Senhor quiser, né? Então a gente não sabe se ele foi pela terceira vez, mas de fato é que ele pretende ir aqui no contexto da primeira carta, ele vai ter um encontro nada agradável, mas ele vai, tá? Ele tentou resolver isso de maneira pessoal, mas pelo que ele relata em 2 Coríntios, não foi nada agradável o encontro que ele teve com aqueles crentes. E ele vai dizer lá no 19 ainda, final do 19 e 20. Então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, né? Paulo vai começar aqui, né, esse versículo finalzinho do 19 para o 20, né, dizendo que ele conhecerá não a palavra, né, mas o poder dos ensoberbecidos, né? Aqui Paulo está usando também aqui de uma ironia, né, de um sarcasmo mais uma vez, né? A ideia aqui de que como aqueles crentes de Corinto, eles eram muito afeiçoados à eloquência, né, ao falar bonito, era muito comum que eles abrissem as suas bocas para se considerarem espirituais, né? Se considerarem crentes espirituais, né? Crentes melhores do que os outros. Então, em outras palavras, né, Paulo está dizendo assim, quando eu chegar aí até Corinto, eu quero ver se eu vou achar discurso vazio ou se eu vou achar de fato poder. Se eu vou achar de fato, né, mudança de vida, né? Se eu vou achar de fato transformação, né, de vida, se eu vou achar de fato frutos da vida de vocês que provem de fato o poder que vocês tanto afirmam ter. Então essa é a ideia, né? Paulo aqui, ele vai dizer, por isso que ele vai dizer, né, que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. A ideia é que, né, poder é a capacidade de fazer alguma coisa, não é só discurso, não era só eloquência, como aqueles crentes estavam acostumados a valorizar. Mas Paulo, ele embora pela aqueles crentes não fosse reconhecido como alguém que não falava bem,
Paulo, como ministro do evangelho, ele tinha poder, no sentido de que Deus concedeu poder, né, autoridade, para, por meio da pregação do evangelho. Ali você teve, ali Paulo formou crentes verdadeiros que tiveram suas vidas mudadas, abandono do pecado, né, crescimento, né, na santidade, enfim, mudança de comportamento, a própria geração de filhos espirituais ali. Então, Paulo, essa ideia de poder, né? Paulo, de fato, formou ali crentes, né, por meio do Espírito Santo, que deram frutos, que deram resultado, que não foi, Paulo não foi ali só para falar meia dúzia de palavras sem sentido, ou palavra vazia. Paulo foi ali para pregar o evangelho, que de fato produziu mudança de vida, diferentemente do que aqueles crentes de Corinto estavam fazendo. Era só discurso vazio, era só afirmação de serem espirituais, de serem melhores do que as pessoas do outro grupo, do outro partido, mas a vida deles era uma bagunça, a vida deles era a mesma de sempre. Então Paulo está dizendo, será que quando eu chegar até vocês aí eu vou encontrar palavras vazias ou vou encontrar de fato poder, mudança de vida ou vida espiritual verdadeira? Essa é a ideia. Ele vai fechar no 21 dizendo assim, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? A ideia aqui, né, Paulo vai, mais uma vez, no final aqui, voltar à analogia de pai e filho, né? Ele vai se utilizar aqui da metáfora da ideia da vara, né? A ideia aqui de que Paulo pergunta, né, aqueles crentes, né, vocês preferem que eu vá com uma vara, né, ou que eu trate vocês de maneira com um espírito manso, com um espírito, né, bondoso? Qual a ideia aqui? É de que é natural que um filho, né, ou que um pai, ao corrigir o seu filho, ele primeiro instrua o seu filho, converse com o seu filho, né, ensine o seu filho. E a vara, ela é usada quando o filho desobedece à instrução do seu pai. E a ideia é que Paulo está enviando como... A vara é usada como não como primeiro recurso, né, acho um último recurso. A ideia é de que Paulo está enviando Timóteo como primeiro recurso, ele está enviando a própria carta, a primeira carta aos Coríntios, né, e juntamente com ela Timóteo, como um primeiro recurso, né, de maneira com espírito de mansidão, de maneira amorosa. Mas caso eles não atendessem a Timóteo e respondessem bem aquilo que Paulo escrevera na carta, e que a gente viu que de fato não atenderam bem, como Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, Paulo iria com a vara. Então Paulo usaria a vara como último recurso. De fato ele usou essa vara, como a gente viu, ele não tão encontro agradável quando ele vai até eles, né? Então essa é a ideia. E em que sentido é essa vara que Paulo vai usar aqui, né? É óbvio que Paulo não vai lá com uma vara, né, de goiaba para bater naqueles crentes, né, nesse sentido. A ideia aqui é que Paulo está fazendo referência aqui à sua autoridade apostólica da disciplina, né? Paulo, como um apóstolo, né, chamado por Deus, Paulo ele tem autoridade para discipliná-los. E é interessante que quando Paulo fala, ele termina essa parte do capítulo 4, falando sobre vara, e no capítulo 5, que é o capítulo logo a seguir, Paulo vai ordenar que aquela igreja disciplinasse um membro faltoso, que era aquele membro que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Então Paulo, ele como apóstolo, ele tinha autoridade para disciplinar aquela igreja. Então Paulo está dizendo que se eles não atendessem bem a Timóteo, né, e a carta que ele envia, com amor, né, no espírito de mansidão, Paulo estaria indo até lá usando da sua autoridade apostólica da disciplina, né? E Paulo tem essa autoridade, né? Lá na segunda carta, né, no versículo 10 do capítulo 13, ele vai dizer assim, portanto escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para a destruição. Então Paulo ele tem autoridade para usar de rigor, caso isso fosse necessário, né? Então Paulo, ainda na segunda carta, no capítulo 13, ele vai dizer assim, já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, eu digo aos que outra hora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Então a ideia de não os poupar, né? A ideia, mais uma vez, que ele está mostrando a autoridade que ele tinha sobre aquela igreja. Tá? E por fim, o exemplo também muito claro é o que ele trata no capítulo 5, que é lá da disciplina daquele irmão faltoso lá. Então a ideia é que Paulo, ele dá duas opções, né, dele, né?
Ele prefere, como um pai, que aqueles seus filhos atendam ao seu primeiro recurso, a sua primeira chamada, por meio de Timóteo, por meio da carta que ele envia, mas que, se preciso fosse, como um pai, ele iria discipliná-los, ele iria usar da vara. Então essa é a ideia, né, que a gente tem aqui. E muito provavelmente ele foi com a vara, né, porque ele vai até aquela igreja, ele tem um embate, um choque com aquela igreja muito grande. Ele vai falar disso, como a gente viu aqui na segunda carta aos Coríntios, uma vez que ele relata que aquele encontro fora nada agradável, né, ele sai de lá triste, né. Essa é a ideia. O que a gente pode aprender, irmãos, com essa passagem, né? Primeiro, a gente vê aqui que Paulo, ele como um líder, né, como um pastor, né, como apóstolo, né, ele, como a gente falou mais cedo, né, ele não se preocupa em se blindar contra críticas. Ele é um pastor que não está preocupado em passar uma imagem perfeita, mas que ele corrige aquela igreja e não tem medo de que aquela igreja pensasse mal a respeito dele. Né, Paulo aqui, ele vê um problema naquela igreja e ele não foge do problema, né, ele não se blinda, né, ele não, né, finge que não está acontecendo nada, né, pelo contrário. É muito comum hoje em dia, né, como a gente já falou, que muitos pastores veem um pecado grave, algum problema dentro da igreja, de relacionamento ou de qualquer outra natureza, e os pastores muitas vezes se omitem, né, fingem que não está acontecendo nada, e Paulo não está preocupado com isso. Paulo, ele é bem aqui incisivo, né, na sua afirmação de corrigir aquela igreja, a despeito daquela igreja pensar o que for a respeito dele. Então essa ideia de que você vê aqui Paulo usa aqui de muita sabedoria, né, e coragem também, tá? Segundo, né, a gente vê aqui a ideia da imitação, né? Paulo, ele mostrando que Timóteo seria uma boa referência para aquela igreja. E, de fato, né, a gente, como crente, né, o que serve de lição para nós é que a gente também precisa de boas referências, né? Se espelhar em boas referências, em especial no nosso próprio pastor, né, que nos guia, né? Timóteo seria lá um pastor para aquela igreja, né? E como crentes sabermos também nos voltarmos, né, e andarmos com boas referências, né? E por último, como a gente viu, é interessante que Paulo ele ordena que aqueles crentes, né, imitassem a Timóteo, né? E qual era o papel de Timóteo? Timóteo não tinha nenhum papel de inventar alguma coisa. Timóteo não ia ensinar nada novo. Timóteo não ia falar nada diferente do que Paulo ensinou. Então, essa é a função do pastor, né, hoje em dia, né? É fazer aquilo que os apóstolos já colocaram nas escrituras sagradas, né? É pregar com fidelidade aquilo que já está escrito. Então, de fato, a gente também como crente, a gente como imitador de Cristo, né, e como imitador também dos apóstolos, né, de Cristo, que são imitadores de Cristo, né, por sua vez, a gente também olhar para as escrituras não para inventar nada em relação a elas, mas simplesmente para imitar aquilo que foi ensinado, imitar aquilo que foi praticado, seja pelos apóstolos, seja por Paulo, seja por Timóteo, seja pelo próprio Cristo, né? Então, que nós sejamos bons imitadores, né? Tenhamos boas referências também, que nós saibamos corrigir alguém em falta, sem medo, né, de qualquer tipo de problema contra a nossa reputação. Também que nós aprendamos também a sermos corrigidos quando precisarmos de fato. Amém, irmãos? Eu termino aqui o nosso estudo. Tá? Alguém tem algum comentário para fazer, alguma pergunta, algo para dizer? Acho que não, né? Uma pergunta. A gente sabe que a igreja de Corinto era formada, que era uma comunidade judaica que se converteu, era uma porção de grego, e a porta era judeu, você sabe disso? Rapaz, se eu não me engano, preciso dar uma relembrada, não sei se o Matheus consegue me ajudar. A igreja de Corinto, se eu não me engano, a maioria era gentílico, né? Se eu não me engano, tem que dar uma olhada lá melhor para você. Quanto a Paulo, também preciso pesquisar. Detalhezinho que a gente acaba esquecendo às vezes. Eu vou dar uma olhada melhor e te falo. Tá bom? Sabe dizer, Matheus, alguma coisa? Não, né? A Paulo era judeu. Judeu, né? Só que ele era judeu helênico. Ah, sim. Então tá. Alexandria, assim. Não tá respondido.
Então, dando uma olhada lá, em Atos, se não me engano, Atos 18, né? Fala disso lá. Dá pra pesquisar junto. Tá bom, meus irmãos. Acho que é só isso, né?